Olá! Nesse nosso episódio eu vou trazer uma reflexão sobre construto de mulher. Tem uma questão clássica numa conversa entre dois filósofos, entre Sartre e Simone de Beauvoir, quando pergunta a ela o que é ser mulher. E ela responde isso numa obra extraordinária, O Segundo Sexo, onde ela vai desenvolver a tese da mulher como construto no processo civilizatório de alteridade ao homem. Essa é uma tese importante. Por outro lado, a psicanálise também tem um pensamento que diz assim: não pergunte à mulher o que é ser mulher, ela vai ter uma dificuldade enorme de definir, porque não se pergunta ao homem o que é ser um homem. Eu vou trazer aqui uma reflexão que ela foi forjada num contexto de uma pesquisa, em cima de leituras, de estudos e de escutas, de trabalhadoras no setor calçadista no estado da Bahia, no ramo calçadista. E resultou num trabalho cujo título é Passos para um Futuro Melhor. Tem até um vídeo no YouTube com esse título, uma pesquisa feita nos 10 primeiros anos do século XX, pelo interior da Bahia, nas diversas cidades e unidades onde foram implantadas as empresas de calçado aqui no estado, migrando da região do sul, do Vale dos Sinos, para aqui, para o estado, né? Um estado com 417 municípios, não um polo calçadista mais espraiado por um estado. Então, uma unidade, uma fábrica, ela estava dispersa ao longo de 1.000 quilômetros de distância, 700 quilômetros de distância uma da outra, que impedia a formação de uma concepção de classe, de um segmento de trabalhadores. Mas, isso eu vou tratar no mês de abril, mais a questão do trabalho, mulher e trabalho. Mas aqui eu vou trazer um momento de uma reflexão da construção desse sujeito, né, mulher, uma visão histórica. Historicamente, como é que se forja essa mulher? Essa mulher como sujeito histórico, e nesse sentido não há uma intencionalidade nem uma tomada de que existe uma essência da mulher. Eu costumo, nas minhas aulas ou palestras, perguntar aos presentes: eu sou uma mulher idosa, nordestina, mãe de 4 filhos, vó de 7 netos. Eu não sou a mesma mulher que é uma indígena pataxó, tupinambá. Eu não sou a mesma mulher monja no Tibete. Então, a historicidade desse construto de mulher, ele se dá no tempo, em lugares, constituindo valores diferenciados, razões, consciências, inserções diferenciadas e sentimentos também. Então, esse, vamos dizer assim, é um caminho de pensar a mulher como construto histórico. E esse construto histórico eu encontrei um trabalho excelente, uma conferência, na verdade uma conferência proferida por um psicanalista famoso, o Jorge Forbes, paulista, num congresso, né? Ele fez uma palestra, uma abertura num congresso, e que resultou numa coletânea que chama Psicanálise, Problemas ao Feminino. É o título da obra. A palestra dele, ele dá o título de Mulher e o Analista Fora da Civilização. E nessa palestra ele traz alguns pensamentos, alguns escritos, algumas citações que ele chama de pérolas sobre a mulher. E eu vou trazer aqui algumas dessas pérolas tomadas na obra do Jorge Forbes. Não são todas. E ele pega do século 600 anos antes de Cristo e vem até o final do século XX. Citando o seguinte, alguns pensamentos, alguns escritos, como eu disse. Ele vai trazer que Buda, que está escrito, pensado por Buda, que é o seguinte: a mulher é má. Cada vez que ela tiver ocasião, toda mulher pecará.
Estamos no âmbito de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva religiosa. Olha o lugar que é reservado. Depois ele vai para 450 a.C. e traz um pensamento, um escrito de Eurípides, que é o seguinte: os melhores adornos de uma mulher são o silêncio e a modéstia. E eu lembro que quando eu tive acesso a essa leitura e me vi numa situação com uma amiga minha no restaurante, a gente conversando, as duas divorciadas, estávamos sentadas conversando, conversas de mulheres. E ela viu uma amiga dela que estava numa mesa no restaurante, no mesmo restaurante, acompanhada de um homem. E ela estava silenciosa, faceira, elegante, ouvindo a conversa do acompanhante. E aí eu lembro que eu virei para ela e disse: meu Deus, se depender do meu silêncio, se depender dessa condição de que o adorno é essa escuta, é esse silêncio, eu acho que eu vou virar freira carmelita descalça. Então a gente deu muita risada, duas mulheres com filhos, divorciadas, profissionalmente independentes. E eu quis trazer pensando o seguinte: olha, isso estava acontecendo no século XXI e ainda tinha validade o encantamento de uma mulher na relação de uma paquera, de um romance, de uma conquista, de uma sedução. Ela era figura do que eu tinha lido em Eurípides, ou melhor dizendo, na pérola que o George Forbes trouxe 400 anos antes de Cristo. Depois ele passa para o ano 1, uma citação de São Paulo: a mulher deve aprender em silêncio, com plena submissão. Vimos o budismo, o catolicismo, né? Vimos o pensamento filosófico, o silêncio da mulher como encantador e como adorno. Depois, na seleção que eu fiz, eu pulei para o século XIII, quando o autor inglês, poeta John Donne, século XIII, escreveu o seguinte na tumba da mulher falecida: enquanto você repousa, eu descanso. Depois ele vai para Molière, no século XVII. Pega um fragmento do pensamento da obra de Molière: ainda que o homem e a mulher sejam duas metades, não são nem podem ser iguais. Há uma metade principal e a outra subalterna. A primeira manda, a segunda obedece. Isso Molière no século XVII. Depois chegamos na seleção que eu fiz para nessa oportunidade, nesse escrito, nesse relatório, nessa reflexão. Tem o Elias Canet, Prêmio Nobel de Literatura em 1981. Escreveu o seguinte sobre a mulher: sua confusão era tal que começou a piorar mentalmente como uma mulher. Muito bem, o que é que nós estamos vendo? Que num processo largo, de tempo histórico longo, o lugar reservado para a mulher é um não lugar ou um lugar de degradação, né? Quem pensa a civilização, filosofia, religião, literatura, escritores, pensa mal a mulher. Então, não é um construto fácil, ou esse sujeito histórico nesse processo civilizatório tem a responsabilidade de se colocar de uma forma, eu diria, pura, altruísta, né? Para ter reconhecimento social. Porque o que pensam dela, pensam mal. Quem pensou a civilização por séculos, pensa mal da mulher. Então, ajuda a gente a compreender essa história ou a construção de um papel e de um sujeito submetido, de um sujeito que não se reconhece ou, para ser reconhecida, precisa do consentimento, da admiração de um mundo construído em nome do Pai.
eu costumo dizer. E nessa obra, aí vai uma provocação sensacional que o Jorge Forbes oferece nessa conferência. Ele vai dizer o seguinte: essa sociedade construída, ou essa cultura, ou esse processo civilizatório, é pensado para a satisfação do masculino, para a admiração do masculino, de um masculino que não se interroga, porque o paraíso foi construído para ele. A gente paga por milênios valores culturais de uma civilização cristã ocidental, como a pecadora, como aquela que mentalmente é perturbada, como podemos falar da histérica, que deseja o que não tem. E o Jorge Forbes vai dizer o seguinte: a satisfação dessa civilização do masculino, se dois homens ou os homens quando estão numa festa, numa recepção, num casamento, eles vão de paletó, escuro, gravata, camisa, então muito parecidos, e um vira para o outro e faz assim: você está elegante, estão iguais, estão vestidos iguais. Aí faz: você também está muito elegante. Agora, eu depois, lendo esse texto, eu me interroguei, eu disse: nossa, se duas mulheres chegarem nesta festa que os homens estão se elogiando, né? Nossa, você está elegante, como está bonito, como Richard Gere. Duas mulheres com o mesmo vestido, num encontro, numa recepção, o sentimento possível de acontecer é entrar na ordem do insuportável. Outra igual a mim. Como que pode? Né? Então, essa é uma questão que me estimulou a continuar pensando nisso. De que esse sujeito se constitui na experiência do percurso de vida dela. Não por algo que está dado, porque o que está dado não é bom. Culturalmente, em termos de valores, de degradação, de expectativa, ou de reconhecimento quando ela é uma heroína, quando ela sofre para criar os filhos, quando ela tem uma vida de dificuldades e se arrasta, aí a sociedade a reconhece como aquela que sofreu, que sofre. Aí eu lembro também nesta obra de um texto que eu li de uma psicanalista, Angelina Arari, cujo título é, e eu vou terminar com essa pergunta do título dessa obra: a mulher, para ser reconhecida ou existir do ponto de vista do seu desejo, do seu reconhecimento enquanto sujeito que não é alteridade ao homem, né? Ela faz a seguinte pergunta: viril ou masoquista? Eu vejo vocês no próximo episódio.